Aqui para mais uma aula, né? E o que eu vou falar hoje é a respeito de alguns conceitos iniciais em pneumática e em hidráulica, tá ok? Então, nós vamos passar por alguns conceitos que são muito inerentes, tais como torque, força, movimento de rotação e demais eh, conceitos físicos, para que nós possamos, então, trabalhar com fluidos sim e também com os demais materiais, tais como válvulas, compressores, entre outras coisas. E também, né, com o software Fluid Sim. Muito bem, vamos iniciar aqui com a nossa primeira aula. Os conceitos iniciais. Deixa eu aumentar aqui. Muito bem. Como conceitos iniciais, pessoal, em todos os processos industriais, eu tenho que entender o quê? Que a utilização da pneumática apresenta sempre dois lados, como vantagens e desvantagens. Sendo que a principal vantagem que a pneumática vem para o lado em relação que ao ser utilizado no lado industrial é aumentar a eficiência técnica e reduzir ao máximo possível os custos, certo? Pois muito bem. É utilizar a força do ar, certo? Para que possa fazer o quê? Aumentar os níveis de processo. Muito bem. Então, eu fiz aqui um quadro de início para mostrar o quê? As vantagens e desvantagens dos processos pneumáticos, hidráulicos e elétricos de algumas das variáveis que nós temos que nos deparar na indústria, tais como força, torque, a regulagem, o custo de energia e os movimentos lineares. Beleza. Aqui, fazemos um traçado. Na força linear, a pneumática ela já é muito o quê? Limitada. Porque quando eu tenho uma baixa pressão, eu também tenho o quê? Uma baixa força, tá ok? Mas em compensação, a hidráulica, quando há grandes forças, há pressões o quê? Elevadas. Por que isso? Eu tenho que voltar aqui a um conceito físico para que vocês entendam. Então, vou usar aqui como rascunho. Eu sei muito bem que pressão, segundo o conceito físico, é o quê? Pressão é força sobre área. Muito bem. Então, se eu tenho uma área bem menor, a pressão que eu vou exercer nesta localidade com este fluido vai ser maior e, consequentemente, a força também. Muito bem. Outro detalhe que nós temos que ter em mente é o seguinte: se num processo hidráulico eu tenho uma vazão, eu chamo de φ. Esta vazão, ela é inversamente proporcional à velocidade e diretamente proporcional à área também, correto? Então, se eu tenho um tubo ou qualquer outro localidade que tem uma área bem menor, significa que a minha vazão vai ser maior, ou menor também, perdão. São grandezas diretamente proporcionais. E, consequentemente, a minha velocidade vai ser o quê? Maior. É a mesma coisa que você pegar uma mangueira de jardim. Se você tapar com o dedo metade daquele diâmetro daquela mangueira, a água vai sair com mais velocidade, ela vai ter mais alcance, beleza? Então, é isso que se predispõe essa questão. Em relação à força elétrica, pequenas forças, pouca eficiência e o que também permite o quê? Sobrecarga. Por quê? Voltemos aqui. Quando você estuda a disciplina de eletricidade ou de elétrica, por exemplo, eletricidade.
Você estuda o quê? Você estuda o comportamento dos elétrons, certo? Das cargas elétricas. Muito bem. Se eu tenho aqui uma carga elétrica, essa carga elétrica, ela, em um determinado local do espaço, por exemplo, quando ela está em movimento, isso aqui me gera o quê? Campo elétrico. Isso gera campo elétrico, dependendo dessa carga aqui, de prova, vamos supor. Então, o que que acontece? Que a força elétrica, ela é determinada o quê? Pela carga em relação ao quê? Ao campo elétrico. Muito bem. Isso tudo contribui para quê? Se existe o quê? O surgimento de um campo elétrico nesta localidade, vai ter uma força também, força elétrica. Mas o que que acontece? É que quando uma carga elétrica está em movimento, significa que não somente aparece ou surge um campo elétrico, mas também um campo magnético. E, consequentemente, a força magnética que essa carga gera, ela é calculada da seguinte forma: a carga vezes a velocidade pelo campo magnético naquela localidade. Beleza? Então, muito bem. Nos processos industriais, isso aqui permite o quê? Sobrecarga. Porque dependendo daquilo que você vai fazer, o campo magnético e o campo elétrico concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, se não houver um ordenamento significativo das cargas e se você não souber controlar e tiver uma sobrecarga, pode haver o quê? Um aumento grandioso desta força, por exemplo, no motor elétrico, por exemplo, vai aumentar a velocidade do rotor e, consequentemente, vai fazer com que o quê? Esse motor ele sofra algum tipo de revés, né? Ou seja, algum tipo de pane. Em relação a torque, são pequenos torques na área de pneumática, com travamentos de motores sem utilização de energia adicional. Em relação à hidráulica, o seu torque já é elevado. Por quê? Com alto consumo de energia. Para quem não lembra, vamos reprisar isso aqui. Torque, ele é o somatório de todas as forças atuantes num corpo, correto? Vou melhorar aqui. Aqui, ó. Errei aqui. Torque ou momento, chama, é o quê? É o somatório de todas as forças. Vou colocar aqui. Isso. Todas as forças nos eixos X e ou Y pela distância do braço de alavanca, correto? Então, se eu tenho uma parte hidráulica agindo, eu vou ter o quê? Viscosidade, correto? Eu vou ter o quê também? Eu vou ter uma coisa que a gente chama de número de Reynolds. Número de Reynolds.
que simplesmente faz o quê? Que simplesmente ajuda a determinar, né, o quanto que haverá viscosidade mediante ao torque, né, existente naquela o quê? Naquela máquina. Muito bem. Então há o quê? Alto consumo de energia, porque torque vai o quê? Consumir cada vez mais energia. Mas tem um problema, há alto travamento. Em relação à parte elétrica, não tem. Por quê? Porque aqui, como você utiliza de fluido, né? Esse fluido muitas vezes ele pode sofrer, ele pode secar, ele pode vazar na máquina e isso que aumenta o quê? O risco de travamento. Em relação à regulagem, forças e velocidades aqui são reguladas, né? Em hidráulica são feitos com maior precisão e na rede elétrica são vistos como o quê? Com mais controle, com mais precisão, porque é feito por circuitos elétricos. O custo de energia é relativamente alto. Esse aqui possui, o de hidráulica possui alto custo, mas a parte elétrica, ela tem essa vantagem de ser o quê? De baixo custo, se comparado com os demais. Em movimentos lineares, né, simplesmente tem obtenção de altas acelerações e velocidades, simples obtenção, velocidades menores, um bom controle de parada e velocidade, e obtenção direta, possui alto custo, feitas a partir de modificações mecânicas para a força, correto? Então, beleza. Então, vamos lá aos tipos de compressores. Mas antes de estudarmos os tipos de compressores, eu preciso mostrar isso aqui para vocês. A parte da física que utiliza, né, que se propõe a estudar o movimento dos fluidos é a hidrostática. Quando se fala em acionamentos hidráulicos, é essa parte da física que nós utilizamos. Isso veio, né, com grande potencialidade nos processos de automação, principalmente na década de 60. Né? Hoje em dia, hoje com tudo mais automatizado, hoje em dia não temos mais aquela coisa mais mecânica, né? Entre, por exemplo, acionar uma botoeira com botão. Hoje tudo é feito automatizado por programação e por CLP. Mas na época utilizava-se muito isso, porque o objetivo era aumentar a eficiência no processo produtivo. Muito bem. Então, eu tenho aqui um manômetro, certo? Com tubo fechado e aqui com um tubo aberto. Muito bem. Essa parte aqui, vazia aqui, isso aqui veio a partir da experiência de Torricelli. Torricelli, certo? Em que ele fez essa experiência a fim de medir o quê? O tamanho da coluna de líquido que ela se deslocaria na pressão ao nível do mar, ou então quando aumentasse o quê? A altura, ou seja, quando ele ia para um lugar mais alto, ok? Isso aqui serviu de base para o quê? O termômetro a mercúrio, ok? Então, isso aqui foi a experiência necessária para medir o quê? A questão da dilatação de fluidos, principalmente o quê? Mercúrio, na época, para o termômetro. Consequentemente, o que que acontece? O cálculo da pressão aqui é medido dessa forma. Eu tenho aqui a pressão, é dado pela pressão atmosférica, mais densidade do volume, né, do líquido, que aqui é a água, vale 1, a aceleração da gravidade e o valor da altura. Muito bem. Isso aqui nós chamamos de princípio de Steven, que é o princípio de Steven. Princípio de Steven, onde a pressão ela vai variar com a pressão atmosférica e a altura do líquido aqui dentro, ok? Pois muito bem. E isso vale também para um manômetro de
tubo aberto também. Dependendo do tamanho e da altura, isso vai depender a partir do quê? Da pressão com que esse líquido está submetido. Mas aqui, o que que a gente precisa entender? O que que é um fluido? Um fluido nada mais é do que uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma força, né, que é vista como tangencial em qualquer localidade, certo? E que vai influenciar na altura desse fluido, sim ou não. Tudo isso veio a partir do quê? Do princípio de Pascal, tá ok? E o que diz o princípio de Pascal? Vou ler aqui. Quando o fluido está submetido a uma pressão constante, o valor da sua força é transmitido de modo igualitário nas paredes do recipiente, de acordo com a seguinte equação. Se eu tenho aqui um tubo em que tem uma força F1 sendo pressionada pressionando esse cilindro, isso aqui vai ser diretamente proporcional ao que? A força 2 do cilindro, o quê? Maior, tá ok? Mas inversamente proporcional ao valor das áreas, ok? Então, muito bem. Aonde que a gente vê muito isso aqui? Embreagem de carro, freios de carro, né? Então, isso aqui tem uma aplicação prática bem vista nos dias de hoje, o que muita gente ainda assim desconhece. Quando falamos de pneumática, o que que nós temos? Nós temos aqui os conceitos iniciais que nós tratamos do quê? Daquilo que vem a partir da física através dos fenômenos relacionados com gases, vácuos ou então em relação ao vento, né, que nós utilizamos ar embutido. Com isso, quais são as características? Eu tenho compressibilidade, difusibilidade, expansibilidade, elasticidade e peso. O técnico, o engenheiro, ele tem que ter essa noção, pois o ar ele pode passar por um processo de elasticidade e de expansão, mas também de difusibilidade. Por exemplo, quando você pega um desodorante a gás, né, em spray, o que que acontece? Ele é determinado pela difusibilidade com que esse gás foi armazenado lá dentro. É o processo de difusão. Processo de difusão. O processo de difusão, ele é explicado pela lei de Graham. Pela lei de Graham, que diz o quê? Se eu tenho um volume, a velocidade de um gás que está entrando e o volume e a velocidade do gás que está saindo, velocidade não é volume, isso tudo é igual ao quê? A raiz quadrada das suas massas molares invertidas. Massa molar em 2 dividido pela massa molar em 1. Muito bem. Então, se eu tenho o que que é massa molar? Vamos pegar do início. O que que é massa molar? Massa molar é simplesmente a massa dos gases que compõem o fluido, né, e que estão sendo o quê? Colocados a uma pressão extremamente elevada dentro daquele processo de difusibilidade. Muito bem. E por que que isso aqui é importante? É importante simplesmente pelo fato de que nós vamos trabalhar com ar em pneumática. Beleza. O que que são compressores? E por que que nós utilizamos muito compressores? A sua utilização ela é muito empregada, principalmente a fim de que variar a pressão no trabalho e a variação de volume também. Os tipos de compressores, nós temos o quê? Uma tabela que diz que nós temos o deslocamento do tipo positivo e deslocamento do tipo quê? Dinâmico.
E aqui nós temos a classificação. No tipo de deslocamento positivo, quando o compressor tem esse tipo de deslocamento, ele é classificado como compressor de êmbolo de curso linear, o rotativo, e dentre esses aqui de curso linear, o compressor de êmbolo, o compressor de membrana, e do rotativo, compressor de palhetas e o compressor de parafuso, que nós vamos ver mais adiante. E turbo compressor, nós temos ele em forma radial e em forma de quê? Axial. Ilustrando aqui, nós temos o compressor do tipo êmbolo, ok? Ele é um pouco mais simples, né? Mas que apresenta uma câmara de compressão, em que o gás ele é inserido aqui dentro, ele é captado, e através do processo que de expansão e também de compressão, né, que ele sofre com a mola lá dentro e com de expansão e compressão, esse gás ele realiza o quê? Um trabalho. E trabalho, neste caso, é o quê? É pressão que ele entra vezes a variação do volume desse gás internamente, tá ok? Então, muito bem. É isso aqui que acontece, tá ok? O gás está entrando e quando ele passa por um processo de intercooling, o seu pistão ele faz este movimento, tá ok? Evidenciando aqui nitidamente a primeira lei da termodinâmica. E quando ele é comprimido, esse ar ele sai, ok? Então nós temos aqui um compressor do tipo simples e aqui um tipo que de duplo compressor. Esse que eu estou ilustrando aqui é um tipo que de compressor duplo. Esse aqui já é o que? Ele é mais simples. Ele entra por essa cavidade, realiza o trabalho e sai por essa cavidade aqui, a mesma que ele entrou, ok? Muito bem, é um tipo que mais simples. O número de estágios, né, ele é determinado a partir do quê? Dos compressores, através da pressão de trabalho com que ele vai atuar, seja em Pascal ou seja em bar, né? A questão de rendimento, se ele vai ter alto, baixo ou médio rendimento, e também os níveis de estágio com que o gás vai passar dentro do compressor. Beleza. Outro compressor que é muito utilizado é o compressor do tipo Q, rotativo. E dentro desse compressor rotativo, nós temos o que? O compressor de palhetas, o parafuso, o Roots e também o de anel líquido. Como a imagem aqui ilustra, o que que acontece? O ar entra por aqui, passa por entre os Roots, que são essas o quê? Essas estruturas cilíndricas, o que movimenta o compressor, tá ok? Isso faz com que aumente ou não, né, devido ao volume que entra de ar, a velocidade angular desses cilindros aqui dentro, tá ok? Então, beleza. Nós temos o compressor de palheta, né, que funciona devido ao giro do rotor cilíndrico, ok? Este rotor possui ranhuras, né, que se alojam nas palhetas e também que possibilita o quê? Que o ar se movimente de modo que radial. Aqui nós temos uma estrutura da palheta, como ela é demonstrada, o rotor, tá ok? Aqui a boca de saída, a região da pressão alta e a região de pressão baixa, ou seja, quando está entrando e quando está saindo. Aqui a boca de entrada e aqui o rotor. Externamente nós temos aqui a câmara, o estator, a outra câmara e aqui dentro nós temos o que? Alocado aqui o rotor. O que que acontece? O ar entra por este rotor, entra por esta câmara, ok? Movimenta as palhetas aqui do compressor. O ar, ele é jogado para fora e aquilo que vem e alguma parte ainda fica alojado nas paletas. Por que que isso aqui tem um grave problema? É porque o ar ele tem o quê? Ele tem umidade. E quando isso acontece, de uma pequena fração ficar nas paletas, isso aqui o quê? Enferruja, ok? Está problema. E depois tem que fazer os processos de usinagem.
tá? Porque desgasta. Essa é a desvantagem. O compressor de duplo parafuso, ele funciona dessa forma aqui, ok? Possui dois rotores radiais, né, do tipo helicoidal, e que giram o quê? Um ao contrário do outro, ok? Então, se o ar está entrando por essa câmara, ele passa um pouco por essa parte, desce um pouco por essa que faz o movimento contrário, e depois a saída deste ar, ok? Funcionando desta forma. Aqui nós temos a visão do tipo, ele no eixo X, né? E aqui já uma foto de como que funciona ele internamente. Aqui nós temos já o compressor de lóbulos ou roots. Ele funciona também internamente. É um pouco mais sofisticado, porque ele tem um rotor cilíndrico e possui ranhuras, e que também alojam o que? O ar dentro das palhetas. E nós temos aqui o turbo compressor radial, em que o ar ele é acelerado através do que? Da rotação desse rotor, em que eu mostro aqui de início que o ar vai entrando por esses lóbulos, entra, movimenta o rotor, onde que há uma aceleração centrípeta nas palhetas, que é determinado como a velocidade angular pelo tempo, e depois tudo isso sai pelo outro lado. Aqui acontece da mesma forma, certo? Enquanto aqui nesse turbocompressor o ar está entrando, nesta outra visão vocês estão vendo que aqui movimenta o cilindro com ar interno e devido depois a perdi aqui depois que se expele o ar quente, né, aqui de dentro, que movimenta o cilindro, o ar quente ele sai aqui por fora, tá ok? Então é isso. Na próxima aula eu vou falar sobre comandos e controle pneumático e também já vou falar a respeito do Fluid Sim, tá ok? Então, até mais.